Alô galera, aqui eu tô o monitor Carlos Augusto de Helicidade. Eu tô iniciando aqui um projeto de resolução de listas, né? E vamos começar com a lista 1.5, feita pelo método nodal, né? O método nodal nada mais é do que o método de Kirchhoff, ele diz que a soma que entra num nó é igual à soma que sai de um nó. Então, para começar, a gente tem aqui o exercício da letra A, da lista de 1.5, né, do professor Roberto Bruno. E a primeira coisa que a gente faz, né, é identificar quais resistores que ele está querendo. Né? Ele está querendo, no caso, I0, né, que é a corrente que passa pelo resistor de 2, e a diferença de potencial é 0, que é a diferença de potencial no resistor de 4 ohms. Então, o que a gente começa fazendo? Inicialmente, a gente usa os nós, né? Então, a gente tem que saber o que é um nó. Um nó nada mais é do que a conjunção, né, que é a junção de dois ou mais ramos. Aqui no caso, ó, tem 3 ramos, então isso aqui configura um nó. Aqui também 3 ramos, então configura um nó. E aqui embaixo, sempre que a gente tiver, no caso seria um nó aqui e um nó aqui. Só que como não tem nenhum elemento entre os nós, a gente pode definir o nó como uma linha inteira. Então, a gente definindo quantos nós tem no circuito, a gente consegue saber quantas equações a gente vai botar no circuito. No caso, é n-1. Como são 3 nós, então vão ser 3 menos 1, duas equações que a gente vai utilizar nesse exercício 1.5a. Depois que a gente definiu quantas equações a gente vai botar, a gente agora define quais vão ser as diferenças de potenciais nos nós, né? Aqui no caso VA e VB, e aonde vai ficar o aterramento. O aterramento convém a gente sempre botar ele e uma diferença de potencial VA entre uma fonte, porque quando você tiver essa fonte, você já consegue saber qual o valor de VB. Aqui no caso VB. Se eu tivesse posto VB aqui e VA aqui, eu ia saber o valor de VA. Né? Olhando aqui, a gente vê que VB tem uma fonte de tensão de 1 volt e depois a gente tem um aterramento. Como o lado negativo da fonte está mais próximo de VB, a gente consegue ver que VB, nesse caso, vai ter o valor de 1 volt. Posteriormente, a gente vai analisar o circuito botando as correntes de modo aleatório. Né? Aqui no caso eu botei a corrente entre o nó de baixo e o nó do VA e A, saindo do nó de baixo indo para o VA, a corrente saindo do nó de VA para o de baixo e B, através desse ramo, a corrente entre esses outros dois nós IC, a corrente ID, que passa de VB até a Terra por esse ramo, e a corrente IE, que passa por aqui. A gente tem o que? A gente tem que, pela lei de Ohm, que V igual a RI. Logo, a corrente, cada corrente que a gente está vendo aqui no circuito, vai ser igual V sobre R. Além disso, a lei de Kirchhoff, ela nos diz o quê? Que a corrente que entra num ramo, no nó, quer dizer, é igual à corrente que sai. Nesse caso aqui, nesse nó, quais correntes que entram? Entram IA e saem em B e C. No caso, IA vai ser igual a IC mais IB. E nesse outro nó, está entrando IC e está saindo ID e E. Então, IC vai ser igual a ID e E. Como a gente viu anteriormente, a corrente nada mais é do que a voltagem sobre a resistência. Então, vamos primeiro analisar o valor de A. Quais tensões que tem? Nós temos a tensão de 2 e a tensão de VA. Aí, convém, por conversão, a gente ver o 2, o IA está passando, indo para o polo positivo. Então, a gente vai botar mais 2 na forma de A, né? Mais 2. E quando a corrente está saindo do nó com aterramento, indo para VA. Quando ela sai de um nó e encontra um outro, esse que ela está encontrando vai ser negativo. Então, 2 menos VA dividido pela resistência. Qual a resistência que tem aqui? Resistência de 1 ohm. Então, nós vamos ter para IA 2 menos VA sobre 1. Agora, olhando para IB, é o contrário. Aqui o IA saiu do nó com o aterramento e foi para o nó com o VA. Agora está saindo do nó com o VA e indo para o aterramento. VA está saindo daqui, está indo para o aterramento você encontra ele seria negativo, mas no caso a gente não bota. E ele sai de VA, então o VA nesse caso é positivo, porque está saindo dele, a corrente está saindo dele, indo para o aterramento. Então VA positivo
E qual a resistência que tem nessa corrente? A resistência de 4. Então, VA sobre 4 vai ser igual ao próprio valor de B. Indo agora para IC, nós temos que VA e VB e um resistor de 2. Então, IC vai ser o quê? Está saindo de VA indo para VB. Então, nós teremos menos VB mais VA dividido pela resistência, né, que é de 2. Logo, menos VB mais VA dividido pela resistência de 2. Como nós vimos que VB tinha um valor de menos 1, então nesse caso ficaria 1 mais VA sobre 2. Agora, indo para a corrente ID, nós temos aqui no circuito. ID passa por uma fonte de tensão. Nesse caso, a gente não vai ter nenhuma resistência para se dividir, de acordo com a lei de Ohm. Então, nós vamos achar o valor de ID através do próprio sistema que a gente montou. Porque a gente vai ter o valor de VA como incógnita, VB a gente já viu anteriormente o valor, e o ID vai ser a segunda incógnita. O sistema de duas equações com duas incógnitas, então nós conseguimos achar o valor de D, que seria IC menos IE, de acordo com aqui, ó. Se C é ID mais IE, ID vai ser IC menos IE. Já o valor de E, nós veremos que vai ser o quê? Sai de VB, vai para o aterramento, no aquaterramento. Então, saindo de VB, nós temos o valor de VB positivo. VB positivo. Temos resistência de 3 e de 5. Então, a gente soma as duas resistências, né? VB sobre 8. No caso, como VB, a gente viu que era menos 1, e E vai ser menos 1 sobre 8. Daqui, substituindo os valores das correntes no sistema, a gente chega nessa etapa aqui, ó. A gente viu, IA era o quê? Era 2 menos VA. O IB era VA sobre 4. E o IC a gente viu que era 1 mais VA sobre 2. No de baixo nós vimos que o valor de IC era 1 mais VA sobre 2. O valor de D, como eu disse anteriormente, a gente vai achar de acordo com esse sistema, né? A gente não tem esse valor ainda. E o valor de IE era menos 1 sobre 8. Simplificando esse sistema, nós chegamos aqui, ó. 8 menos 2 vai dar igual a 7VA. 8 menos 2 vai dar 6. O 7 vai para lá dividindo, né? Então nós vamos ter que o valor de VA é igual a 6 sétimos. O valor de D, simplificando aqui o circuito, vai ser 5 mais 4VA sobre 8. Aqui embaixo, botando as correntes e substituindo os valores de VA na equação, nós teremos aqui em cima o seguinte. Nós vimos que VA era 6 sobre 7. VA sendo 6 sobre 7, então nós conseguimos pegar aqui 2 menos VA, nada mais é do que 2 menos 6 sobre 7. Isso nos dá 8 sétimos amperes. Então a corrente A, que passa pelo circuito aqui, é 8 sobre 7 amperes. A corrente B vai ser o quê? Vai ser o valor de VA dividido por 4. Como VA nós vimos que era 6 sétimos, 6 sétimos dividido por 4, nós temos 3 sobre 14 amperes. E C era o que? A gente viu que era 1 mais VA sobre 2. Como VA é 6 sobre 7, então nós temos que 1 mais 6 sobre 7 sobre 2 vai dar 13 sobre 14 amperes. Temos o valor de C já. E D, a gente viu que era IC menos IE. E ao mesmo tempo, 5 mais 4 VA sobre 8. Como VA é 6 sobre 7, substituindo aqui, nós temos 5 mais 4 vezes 6 sobre 7. Isso aqui nos dá o resultante de 54 sobre 56 amperes. Já o valor de E, como a gente tinha visto, era o quê? Era VB sobre 8. VB, como visto anteriormente, era menos 1. Então, IE é igual a 1 sobre 8. Agora que a gente achou os valores das correntes, a gente volta ao circuito para poder descobrir. Calculado anteriormente os valores das correntes, agora a gente volta ao circuito para saber quais os valores de 0 que passa pelo resistor de 2 e de E0 pelo resistor de 4, que é o que ele pede no problema. Então, nós temos que, pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, no resistor de 4, a diferença de potencial dele vai ser 4 vezes a corrente. E qual corrente passa por 4? É a própria corrente de B.
a gente vê a diferença de potencial está no mesmo sentido da corrente, então essa diferença de potencial vai ter o valor negativo, menos 4 vezes IB. Como IB a gente calculou e deu o valor de 3 sobre 14 amperes, então substituindo aqui nós temos 4 que multiplica 3 sobre 14. Isso aqui nos vai dar a resultante de E0, que vai ser igual a menos 6 sobre 7 volts. Achamos o E0, só que ainda falta o I0 do problema. O I0 é o que? É a corrente que passa pelo de 2. A corrente que a gente botou lá era o IC. O IC está no sentido inverso de zero. Então, nós temos que o valor de zero vai ser o próprio valor de C, só que negativo. Como nós calculamos que IC era 13 sobre 14, então o valor de zero é o valor negativo dele, menos 13 sobre 14. Dessa forma, a gente consegue calcular o valor de E0 e o valor de E0, pedido na questão, pelo método de nodal. A gente calculou inicialmente o valor das correntes, IB e C, e depois usamos a lei de Ohm, e usando a conversão aqui, que o I0 está no sentido contrário de C, nós achamos os valores finais, de menos 6 sobre 7 volts e menos 13 sobre 14 amperes.